Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um Cresce Esclarece e o tema de hoje é acessibilidade nas unidades residenciais. E quem vai participar hoje é a Silvana Cambiaghi, ela é arquiteta e presidente permanente da Comissão de Acessibilidade. Bom dia, Silvana, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Agradeço muito sua participação hoje no Cresce Esclarece. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Muito obrigada, viu? Entrou em vigor no dia 27 de janeiro o Decreto 9.451 de 2018, que regula o artigo 58 da Lei Brasileira de Inclusão. Qual é a sua principal função? É permitir que qualquer pessoa possa morar com qualidade e possa conseguir utilizar sua moradia desde criança até ficar idoso, tendo ou não algum tipo de deficiência, que a casa se adeque às necessidades das pessoas. E que tipo de construção deve atender essa legislação? Todo tipo de multifamiliar, tá? As unidades residenciais. Então, tanto faz condomínios verticais, quanto condomínios horizontais, sendo mais que 2 casas no sistema condominial. E tem alguma metragem específica em relação a isso ou não? Na verdade, toda edificação que tiver com um dormitório, mais que 35 metros quadrados, ou 2 dormitórios, mais que 42 metros quadrados, vai ter que atender a essa legislação nos seus projetos protocolados depois de 27 de janeiro. E qual a principal característica dessa legislação com relação à moradia? Especificamente, explica para a gente o que realmente vai ter que acontecer com relação à modificação das moradias, vai ser obrigatório, se não vai ser obrigatório, é somente uma sugestão ou realmente agora as construtoras vão ter que realmente fazer imóveis já modificados? Explica para nós. Não é uma sugestão, Tá. É uma obrigatoriedade legal, porque a Lei Brasileira de Inclusão, ela tem uma força muito grande, já tem um patamar, poderíamos dizer, quase constitucional, então não é uma opção. Tá. Então, qualquer projeto que eu vá fazer de um condomínio, as unidades eu preciso prever que elas sejam adaptáveis, ou seja, esse decreto ele dá algumas condicionantes. Então, quer dizer, todas as portas têm que ter 80, eu preciso entrar de frente, sair de frente, ou seja, tem um giro de 180 graus livre nos ambientes, um quarto, sala, cozinha, área de serviço, banheiro. E assim, às vezes, este projeto pode não ser exatamente assim. Tá. Então, a construtora vai ter que ter 2 tipos de planta. A planta original e a planta como ela pode ficar adaptável, né? E aí, assim, se eu pedir para a construtora, não precisa ser uma pessoa com deficiência. Tá. Qualquer comprador pode chegar para a construtora e falar, olha, eu quero meu apartamento nesta opção de planta. Até o início das obras, a construtora tem que fazer esse apartamento já do jeito que eu opto, tá? Ou então, vamos supor, comprei um apartamento, não me preocupei com isso, não quis aquele tipo de planta. O que vai acontecer? Daqui 5 anos eu recebo minha mãe, que vai ter algum problema de mobilidade, e eu preciso fazer uma adequação. Então, eu já tenho a planta que, para eu fazer aquelas adequações, não tem nenhuma alteração estrutural e nem de hidráulica, elétrica, entendeu? Então, a coisa já é mais programada. Mas aí serão, desculpa a minha falta de informação. Imagina. Mas eu queria saber, assim, são todos os ambientes do imóvel ou é escolhido apenas um, tipo o banheiro, por exemplo, ou a sala, ou a cozinha? Como é que é feita essa adaptação da acessibilidade? Não, todos os ambientes, como eu falei, desde entrada, sala, tudo, né? Cozinha. Aí eu tenho que fazer, no mínimo, um banheiro e, no mínimo, um dormitório, tá? Se a pessoa quiser todos. Aí eu tenho que ter acesso a terraço também, tá? Porque sempre esses imóveis novos
tem um degrau. Com então, certeza. As pessoas vão ter que pensar uma maneira de como as pessoas com problema de mobilidade vão poder usufruir do apartamento como um todo. E que é uma coisa bem inteligente, né, Silvana? Eu acho que se, por exemplo, no meu caso, eu acho que eu já solicitaria a construção de imóvel com todas as adaptações, porque de uma maneira ou outra acaba tudo sendo confortável para todos, não é isso? Você imagina uma pessoa que é alta, uma pessoa que precisa, não consegue muitas vezes abrir nem os braços no chuveiro. Não. Às vezes até para entrar um mobiliário na sua casa, você tem dificuldade por conta de vãos estreitos. Então, eu acho que este decreto, ele é um resgate a uma boa arquitetura. Sim. Que qualquer pessoa vai poder morar lá dentro e muitas vezes não morar. Você me convida para passar um dia na sua casa, Sim. fazer um jantar. Eu não vou poder ir no banheiro, Verdade. porque eu não vou entrar. No banheiro, se o apartamento for novo, eles são minúsculos. Surreal, né? Então, é complicado. Uhum. Então, até para você receber visitas, esse decreto ajuda, que é uma coisa assim, é o tamanho do ser humano, a diversidade humana, né? Com certeza, respeitando o espaço de cada um, né? E assim, antes desse decreto, como é que está a situação em relação à acessibilidade? Você pode fazer uma análise para a gente? Porque agora existe um decreto, antes não existia. O que você sente com essa mudança, assim, em relação ao decreto? Você está entendendo a minha pergunta? Entendi. O que eu sinto é o seguinte, as áreas comuns, os apartamentos novos, já era pedido, que deve atender a NBR 9050, que a 16537, a 9050, trata mais da arquitetura, da acessibilidade dos ambientes. E a 16537, mais de sinalização, comunicação, para quem tem algum tipo de dificuldade de visão, audição. Aí, isso, já há alguns anos, as construtoras já estavam acostumadas. Mas as unidades, cada vez menores, iam ficando. Sim. Cada vez... Então, está complicado. Ao meu ver, essa lei brasileira de inclusão, que é o que mais fala, né? Na verdade, é um decreto, é a consequência dessa lei de 2015, que pediu para esse item específico ser regulamentado. Então, ele veio trazer o quê? Ele veio trazer a possibilidade de qualquer pessoa morar. Vocês imaginam, se uma pessoa com deficiência precisa alugar um apartamento, aonde ela aluga? Verdade. É muito restrito, né, a opção. Muito. Então, assim, e veio ampliar para dar uma longevidade para os apartamentos das pessoas. Porque as pessoas mudam, ficam gestantes, de repente tem um carrinho de bebê, de repente tem N coisas, que isso só vem melhorar, ao meu ver, é um resgate da boa arquitetura. Falando bem como arquiteto, eu acho que nós vamos pensar nas pessoas, que elas mudam, né? É o mínimo. É o mínimo. É né? o mínimo. Sim. Ô Silvana, e no caso de construções antigas que não permitam futuras alterações, como é que vai ser o procedimento? Não, as construções antigas, ela não entra neste decreto. Tá. Então, a gente tem alguns parâmetros. As construções anteriores aos anos 90, 80 e pouco, elas já são naturalmente as unidades. Muitas vezes as áreas comuns não são. Elas são maiores. Então, já tem uma facilidade. Agora, dos anos 90 até agora, 2020, fica aquela parte difícil de alterar. E o importante desse decreto é o seguinte, você recebe 2 plantas. Se por acaso, quando você comprou, você não se preocupou com isso e comprou a planta sem ser adaptada, né? No decorrer do tempo, você recebe outra planta que você pode mudar este seu apartamento sem grandes mudanças estruturais, né? Até a construtora iniciar as obras é encargo dela. Tá. Depois fica ao seu encargo, mas é possível fazer isso. Inclusive tem umas adaptações super legais, que eles chamam de ajudas técnicas, né? Que é o anexo 2 desse decreto, que eu posso pedir algumas especificidades para pessoa com nanismo, balcões diferentes, alturas de interruptores para quem tem nanismo,
campainha, interfone com luzinha para dizer, olha, o amarelo é perigo, tá tocando a campainha, Tá. o vermelho tá pegando fogo. Então, isso é bem legal também. Nossa, tem assim, foi pensado uma série de questões aí, né? Sim, nossa, foi bem legal, bem feito, eu acho. Silvana, chegou uma pergunta aqui para nós, Áquila Gomes, via YouTube. Bom dia, esse decreto vale apenas para São Paulo? Não, o decreto é federal. Ele é a Lei Brasileira de Inclusão, como eu falei, que ela vale para o Brasil inteiro, tá? É isso aí. Então, todo mundo tem que seguir. Todo mundo. E a adaptação desses imóveis, quem solicita? São as construtoras? É a pessoa que está adquirindo imóvel? Como é que é feito isso? Então, se o imóvel tiver aquela planta, você vai ter 2 tipos de planta na hora da compra. Isso é importante que todo corretor saiba, né? Tá. Que aí eu vou escolher. Eu quero a planta conforme vem, ou vou pedir já a planta com os ambientes já permitindo as portas de 80, áreas de giro e tal. Então, na hora da compra, quando eu estou comprando antes do início da obra, eu escolho junto com a construtora e a construtora já me entrega daquela maneira, Sim. sem custo. Inclusive com os itens, como eu falei, da luz, eu posso pedir algumas barras, posso pedir todas essas questões. Se por acaso eu não optar, aí é encargo meu, depois, se a obra já estiver iniciada. Silvana, deixa eu perguntar uma coisa. Caso a pessoa adquira imóvel, ela não queira nenhuma modificação no momento da compra, ela quer o imóvel tradicional, mas ela tem algum tempo, assim, viável para ela depois, mais tarde, solicitar as modificações? Porque, como você falou, pode ocorrer milhares de coisas na vida dela. Ela mesma pode sofrer um acidente, enfim, várias adversidades. Existe um tempo para pedir essas modificações ou não? Para a construtora arcar com esses custos, sim, Tá. até o início das obras. Para a própria pessoa custear, aí a vida inteira, porque ela vai receber uma planta de como ela pode fazer essas modificações futuras. Só que aí o custo é por conta dela. Aí ela vai ter que assumir com isso depois. Sim. Tá. E tem uma porcentagem máxima de modificação feita no imóvel? Ou pode ser 100% do imóvel? Não sei. Não, você assim, se for um imóvel até 70 metros quadrados, então vamos supor, se eu tenho 2 banheiros, um ao lado do outro, Tá. eu posso até transformar ele em um. Ou então tenho 2 quartos, eu posso diminuir um quarto e ampliar um. Mas imóveis só até 70 metros quadrados. Tá. Depois de 70, eu não posso diminuir o número de cômodos. Então, se eu estou comprando um apartamento de 110 metros quadrados, precisa ficar com o mesmo número de banheiros, Tá. mesmo número de quartos, salas, tudo. Silvana, e as construtoras, elas podem cobrar para realizar essas adaptações ou não? Até o início das obras, não. Não. E há casos específicos que a cobrança não pode ser feita? Não, até o início das obras não pode. E quais os parâmetros que devem ser considerados nas adaptações dos imóveis? O que é mais importante que não pode deixar de levar em consideração? Ele tem exatamente já os critérios dele, baseado, claro, em medidas de norma, mas ele não pede a 90/50 inteira, a norma técnica de acessibilidade inteira. Então, é obrigatório que todas as portas tenham 80, Tá. que os corredores tenham no mínimo 90, tá? Que eu entre num ambiente de frente e saia de frente. Você falou isso. Você então, bem isso claro, quer dizer que eu tenho que ter um giro... Giro de 360, é isso? Não, de 180. 180? Ou seja, 1,5 m por 1,20 m. Tá. Tá? Então, eu tenho que entrar no ambiente, cozinha. Eu preciso pegar e conseguir girar. Tem que ter facilidade de mobilidade. Como vocês fazem normalmente. Exatamente. Uhum. A mesma coisa. Eu tenho que entrar no quarto e conseguir girar. Então, eu tenho que ter esse giro de 1,20 por 1,5 e aproximação à cama. Porque a pessoa vai deitar. Sim. É meio óbvio, né? Uhum. Então, é um módulo de referência de 90 por
1,80 por 1,20, tá? Aí eu tenho que conseguir no banheiro me transferir para a bacia sanitária, óbvio, né? Para ir no banheiro. Sim. Então, você calcula esse módulo de referência, esse giro de 180 graus e o box. Isso também vai fazer grande alteração para as construtoras. Não pode haver desnível. Se eu usar a área do box, ou mesmo se eu não usar, não pode ter desnível entre o piso, não pode ter aquele batentezinho, aquele degrauzinho, tá? Tem que estar planinho. Tem que estar plano. Quer dizer, plano não, porque é óbvio, vai ter inclinação para a água. Tá. O que eu aconselho? Aquele ralo linear, que cai tudo para o fundo, aí não molha. Eu tenho que ter aproximação à pia, as coisas, ao chuveiro. Como tenho que conseguir passar para o chuveiro. Porque ninguém toma banho numa cadeira de rodas, não. Né? Porque senão vai molhar inteira. Então, tem que conseguir fazer essas... Tem que conseguir utilizar a casa tendo a dimensão que você tiver. Sim. Não, eu já tive aluno que foi muito engraçado. Que ele falava que dormia com o pé para fora da cama. Porque aquela cama de 2 metros mais comprida, para quem é alto, ele não podia pôr porque o quarto não permitia, era tão estranho, tão curtinho. Que ele e a mulher dele, os dois eram altos, dormiam com os pezinhos para fora. Deus do céu. Então, eu acho que, gente, isso é bom para todo mundo. Sim, né? Com certeza. Silvana, chegou mais uma pergunta aqui, tá? Henrique Bigardi, via Facebook. Existem adaptações para gigantes? Você acabou de falar agora. Acabei de falar. Na verdade, são esses espaços, né? Toda vez que você permite essa área de giro, que você tem espaço para aproximação, isso pode ser utilizado para você pôr uma cama maior. Com certeza. Porque você vem, compra uma cama king, queen e não cabe no seu quarto. Não cabe. Então, muitos quartos não cabem. O armário, a cama e o criado mudo. Bom, é questão de melhor moradia também, né, Silvana? Silvana, chegou aqui mais uma pergunta. Que bom. Tá? Ótimo, né? É do Henrique Rezende, também via Facebook. Bom dia, gostaria de saber qual tipo de elevador é aprovado para residências de 2 pavimentos. Olha, 2 pavimentos, você pode colocar até uma plataforma, tá? A plataforma permite, chama plataforma de elevação vertical. Ela permite um desnível de piso a piso de até 4 metros. Então, ela é um custo bem mais reduzido. Mais reduzido. Até 12 metros é um elevador de uso específico, que seria um elevadorzinho residencial, bem menorzinho, bem mais baixo custo. E aí, acima de 12 já é elevador de passageiro. Mas uma outra coisa que ele falou que me lembrou de uma coisa. Se eu for fazer um sobrado, um condomínio de casinhas sobrado, ou então a cobertura, apartamentos duplex, eu preciso deixar um lugar, já que eu possa colocar uma plataforma. Eu não preciso, a construtora não vai ser obrigada a pôr a plataforma, mas ela precisa deixar o espaço para, se amanhã eu quiser, eu possa subir para os quartos, se eu não puder subir pela escada. Entendi. Então, tem que deixar um espaço já com estrutura, com ponto elétrico. Silvana, a gente falou bastante com relação à passagem com cadeira de rodas. E quanto aos deficientes visuais? Como é que está prevista a modificação residencial para eles? Então, as modificações para pessoa com deficiência visual, fora as áreas comuns, prevêem pisos táteis, sinalização em relevo e braille, tudo direitinho. Internamente, à construção, o decreto cita a questão sonora, tá? Sim. Que já é um pouco... Hoje tem menos adaptação para deficiente auditivo, que é aquele com luz, né? Sim. Então, seria mais essa questão de audível. Sim, é porque ou de toque também, alguma coisa assim, né? Não sei. Sim. Um painel, alguma coisa, não sei. Mas dentro do apartamento, a única previsão é essa questão sonora. Que né? E que barra, possível, ele pode pôr também. Sim. E o apartamento, caso ele não entregue com as barras, ele tem que prever que aguente colocar uma barra no banheiro. Porque às vezes a parede é de drywall sem reforço, se você for colocar uma barra, a barra não fica. Silvana, chegou aqui um comentário do Fagundes via Facebook. Ele falou o seguinte: as adaptações para vias públicas são precárias, não funcionam na prática.
Você sabe muito bem, né, Silvana? Faz um comentário aí para nós. A legislação viária de ruas, de calçada, ainda é um limbo no Brasil. Não é só em São Paulo. Infelizmente, né? Exato, que fica aquela coisa, é o proprietário, é o poder público, mas infelizmente ele tem razão. Você tinha falado já isso, né? Com relação aos sobrados, é obrigatória a instalação de elevadores, por exemplo? A construtora não vai ter que instalar, mas ela tá. tem que deixar o espaço previsto, tanto estruturalmente quanto elétrica, essa parte, para ser instalado posteriormente. E quando tiver que instalar algum acessório à parte, isso fica a cargo de quem? Da construtora ou de quem está adquirindo imóvel? Então, tem os itens listados. Tá. Barras, interruptores mais baixos, alguns itens que a própria construtora pode colocar se for solicitado antes do início das obras. Posterior a isso, já vai ter o reforço nas paredes, tudo, mas aí é a pessoa que compra. Silvana, chegou aqui mais uma pergunta. Olha, hoje está muito bom. Ótimo. O Henrique Rezende, ele quer saber se tem algum site que ele pode buscar mais informações referentes a esse assunto que a gente está discutindo hoje. Então, o Secov, eu até ajudei a fazer, fez um guia prático de aplicação desse decreto, tá? Então, se você procurar na página do Secov, você pode baixar este guia prático. Tem tudo, né? Eu acessei que tem lá. bastante tem coisa, todas as informações. Tem muita informação. Tá. E a CPA, que é a Comissão Permanente de Acessibilidade da cidade de São Paulo, para reforçar, não precisava disso, mas para reforçar, fez uma resolução dizendo que todo projeto protocolado tem que atender ao decreto. Chegou mais uma pergunta aqui, da Daniela e Gabi, também via YouTube. Tenho intenção de trabalhar com reformas e projetos arquitetônicos para público com mobilidade. Você tem algum conselho para quem vai trabalhar com esse tipo de serviço? Eu tenho. Estude, veja a necessidade das pessoas, baixe a norma. E assim, esse decreto, ele é uma cópia da norma, mas entenda como você pode aplicar isso. Pergunte para as pessoas que têm problema de mobilidade. Sim, se ponha no lugar delas, né? Se ponha no lugar delas. Isso é importante. E outra, procure fazer espaços bonitos e acessíveis. Porque às vezes você olha para umas coisas, tem uma cara de hospital, e não é isso. Não é essa a função. Não, a pessoa ela quer ter viver bem espaço. com conforto. Claro. Né? E para qualquer pessoa, Sim. por exemplo, se você tiver que fazer um banheiro num lugar público e for o único, que esse seja acessível a todo mundo. Claro. Mas que não seja feio, que seja bonito. Sim. Um quarto de hotel, a mesma coisa. Um Então, apartamento igual. Ô, Silvana, a gente não falou sobre as vagas de garagem. Como é que fica essa situação com as vagas de garagem? Este decreto, ele também cita isso. A obrigatoriedade de ter 2% das vagas já, conforme dimensão de norma, já para pessoas com deficiência ou conduzir, ou que conduzam, ou que alguém está conduzido. Tá. Então, por exemplo, meu prédio tem 100 vagas. Então, vou ter que ter 2 vagas. Então, se for o sistema de vagas vinculadas ao apartamento, eu vou ter que ter 2% a mais, sobre critério da administração. Se alguém precisar do condomínio, troca a sua vaga normal por essa vaga acessível. Agora, se eu tiver num condomínio, eu tenho 2% de qualquer tipo, que não são vagas demarcadas, aquele que você entra e põe o carro, aí você pode especificar, olha, aquela vaga, eu não preciso fazer a mais. Aquela vaga, quem usa é o morador do apartamento tal, que tem necessidade. Silvana, o Henrique Rezende, ele quer que a gente passe o número do decreto novamente. Você quer que eu passe? Pode passar. Posso passar? Henrique, olha só, o decreto é 9.451 de 2018, que regula o artigo 58 da Lei Brasileira de Inclusão. Anotado aí? Obrigada, viu?
Silvana, deixa eu te perguntar uma coisa. Quais foram os principais entraves que essa lei não conseguiu vigorar anteriormente? Teve algum tipo de problema, enfim? Eu acho que tudo é um amadurecimento, sabe? Acho que assim, as pessoas tiveram que sentir, vamos supor, quem comprou apartamento nos anos 90, final, anos 2000, agora está envelhecendo, ficando gestante, tendo filho. E aí se começa a sentir uma necessidade. Então, eu acho que isso veio a uma resposta, essa lei, primeira lei, né, brasileira de inclusão, que é a mais importante, ela veio a uma resposta às necessidades que as pessoas têm de morar com conforto. A população está envelhecendo, né, Silvana? Sim, hoje em dia todo mundo já está com uma dificuldade. E o que você vai fazer com os idosos? Por todo mundo em asilo? Não dá. Não dá, Impossível. né? Então, eu acho que você continuar que as pessoas morem nas suas casas com qualidade é importantíssimo. É imprescindível. Ô, Silvana, a gente está terminando mais um Cresce Esclarece. Eu queria que você desse uma palavrinha final aos corretores de imóveis com relação à acessibilidade de imóveis. Enfim, a palavra é sua. Eu acho que é super importante que os corretores saibam desse decreto, estudem e apresentem isso aos seus clientes, que vão confiar em vocês e saber que, escolhendo aquela planta, você mostrando que existe, vai dar uma credibilidade e, assim, com certeza vai ampliar muito a sua informação, a confiabilidade nos clientes, vendas. Então, isso acho que é muito importante, fundamental. Agradeço a sua participação, Silvana. Muito obrigada, viu? E eu aguardo vocês na próxima semana.